Jornalista e editor da revista digital Futebol. Formado em comunicação social pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhou por 35 anos na imprensa esportiva paranaense. Foi vereador em Curitiba por 2 mandatos entre os anos de 1992 a 2000. Como repórter, Josias Lacura acompanhou de perto o Paraná Clube e sabe como poucos a história do tricolor, o que o levou a escrever o livro Década de Ouro, onde ele conta como ninguém a vitoriosa trajetória do Paraná Clube durante os anos de 1990. E é um prazer ter você aqui, Josias. Seja muito bem-vindo ao canal Mais Que Esporte. Prazer é meu, Marcos. Parabéns pelo canal Mais Que Esporte. É sempre uma alegria poder falar com a nova geração, né? Você é da nova geração, eu tenho o maior respeito pela nova geração, porque um dia também fui da nova geração. Aliás, comecei a trabalhar na comunicação com apenas 14 anos de idade. Muito obrigado pela oportunidade. Você é o primeiro convidado que a gente tem aqui, que a gente recebe no O canal. privilégio é maior ainda em ser o primeiro, né? Dizem que do primeiro a gente nunca esquece. Então, muito bem, Josias. Vamos lá, então. Vou começar as perguntas. Você escreveu mais algum livro, além desse livro do Paraná Clube? Olha, escrevi 4 livros de futebol. Na verdade, o primeiro que eu escrevi foi o do Paraná. Só que foi o quarto a ser lançado. Por quê? Porque o momento de lançar o livro é um momento de euforia das pessoas a quem o livro é dirigido. E no caso do Paraná, demoraram 15 anos para a euforia voltar, que foi quando o time ascendeu novamente à Série A em 2017, depois de ter ficado aí 15 anos longe das principais divisões do futebol brasileiro. Mas por que o primeiro livro a ser escrito foi o do Paraná? Porque, na verdade, era uma narrativa, foi uma narrativa da minha própria história. Porque desde o surgimento do Paraná, que eu participei como sócio que era do Colorado e do Pinheiros, eu fiz a cobertura do seu dia a dia. Primeiro jogo, o primeiro gol, o primeiro título, enfim, tudo o que era primeiro no Paraná, Clube Novo, que surgiu no final de 1989, eu estava testemunhando, eu estava presente. Então, a partir daí, comecei a escrever uma espécie de diário que se transformou no livro. Mas o primeiro livro a ser lançado foi o livro em 2017, contando os 80 anos de história do Rádio Esportivo do Paraná. Como eu participei durante 40 anos dessa história, eu fiz parte, portanto, de 50% da história. E aí o livro foi lançado porque em 2014 se comemorou os 80 anos da primeira transmissão esportiva em rádio no Paraná, que foi de uma atletiva realizada no estádio Joaquim Américo, e a partir daí a gente trouxe o perfil dos principais radialistas esportivos do Paraná, os grandes acontecimentos, as grandes coberturas. O livro se chama 80 anos de gol, a história do rádio esportivo do Paraná. Isso foi em 2014. Em 2017, eu lancei, pouco antes disso, em 2015, eu lancei o livro Madureira, Craque Guerreiro, que conta a história do atacante Madureira, que jogou no Ferroviário nos anos 60 e foi meu primeiro ídolo no futebol. Porque nessa época eu tinha 9, 10 anos de idade, ia à Vila Capanema, já sonhava em ser repórter esportivo e brincava de entrevistar os jogadores. Quem me dava mais atenção era justamente o maior ídolo da torcida, que era o Madureira, o baixinho da Vila, também chamado de Guerreiro da Vila. E aí, depois me tornei jornalista, me tornei amigo dele em Madureira, acompanhei toda a trajetória dele, até depois que parou de jogar, e foi uma honra ter colocado em livro essa história linda do Madureira. Aí veio 2017, quando tive a oportunidade de lançar 2 livros. Por ironia do destino, o livro do Paranavaí, o Atlético Clube de Paranavaí, o ACP, que foi campeão pela primeira vez em cima do Paraná, na Vila Capanema, em 2007. Em 2017, fez 10 anos dessa que foi a maior glória do ACP. E aí, um dos jogadores daquela época, que hoje é meu grande amigo e que eu fui agente dele, porque também durante o período da minha vida fui agente de atletas de futebol, foi o primeiro agente FIFA do Paraná, 10 anos trabalhando como agente,
E esse jogador, que chama-se Adriano Espadoto, hoje é empresário também do futebol, me contratou para escrever o livro dos 10 anos dessa história gloriosa, única conquista do ACP. E nesse mesmo ano, lancei, então, o primeiro livro que comecei a escrever e que concluí daí em 2017, que foi quando o time voltou à Série A, a primeira, a década de ouro e a volta à Série A. É o livro que conta a trajetória vitoriosa do Paraná, que foi o grande bicho-papão do futebol paranaense durante toda a década de 90, começando em 92 e fechando com o pentacampeonato. Depois também ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro, enfim, teve uma série de conquistas determinada por mim, inclusive, com a década de ouro do clube, essa que começou em 92 e terminou no final dos anos 90. Então foram dois livros sobre o Paraná Clube? Na verdade, dois, porque o Madureira tem a ver com a história do Paraná, porque ele jogou no Ferroviário, né? Então, o Ferroviário foi precursor do Colorado, que, por sua vez, foi precursor do Paraná Clube. Não conta a história do Paraná, porque o livro da história da fundação do Paraná, essa coisa toda, por incrível que pareça, foi um atleticano que escreveu, Carneiro Neto. Mas eu trouxe o relato das grandes conquistas do clube durante esse período em que eu testemunhei, por não apenas alguém que acompanhou, mas testemunhei todos os momentos vividos. E aquela época, Marcos, o jornalista vivia o dia todo no clube. Eu chegava em Vila Capanema às 8 da manhã e ficava até às 8 da noite. Então, a gente tinha uma participação mais intrínseca dentro do clube. Eu viajava com a delegação, eu me hospedava no mesmo hotel, entrava no vestiário, só não jogava, né? Mas se precisasse jogar, quem sabe eu pudesse ajudar também o time. Mas não precisava, na época não Você precisava. costuma brincar de jogar ainda? Não, cara, você sabe que assim, a minha história é interessante, porque eu sou de uma família grande. E nós somos em 7 homens. Então nós tínhamos um time de futebol de salão. Meus irmãos iam fazer pelada e insistiam que eu jogasse, nem que fosse de goleiro. Mas eu ia às peladas deles para transmitir e para fazer entrevista. Então, desde criança, eu queria mesmo era ser comunicador, era ser um cronista esportivo. Não queria jogar. Houve uma época até que, por insistência dos meus irmãos, que achavam que eu tinha talento, eu discordo deles, porque eu sou realmente muito fraco, tecnicamente, para jogar futebol, eu até tentei. E é interessante porque, assim, o time infantil do Coritiba, onde jogou o Renatinho, que acabou sendo o falador, que acabou sendo presidente do Coritiba, o Dirceu, o Marquinhos, o Silvio, jogadores que vingaram profissionalmente, ele treinava esse clube aqui no meu bairro, no Capão da Embuia, no campo do Grêmio do Capão da Embuia. O técnico era o Argemiro Bueno, o famoso revelador de talentos, Miro Bueno. E por insistência de um dos meus irmãos, eu fui fazer teste no time do Curitiba. Claro que contra a minha vontade, porque eu era ferroviário, queria jogar no Curitiba. Né? E era adolescente, então tinha aquele pensamento, se for para jogar, tem que jogar no meu time. E aí eu realmente joguei, fiz alguns amistosos com esse time do Curitiba. É até um fato inédito da minha história. E há uns 15 anos, o Evangelino Neves, presidente do Curitiba, ainda era vivo, e ele promoveu um jantar em minha homenagem, faz mais de 15 anos, faz mais de 20 anos, na verdade. O Evangelino promoveu um jantar em minha homenagem. Nesse jantar foi o Miro Bueno. E na conversa na mesa, o Miro disse, presidente, sabe que o Josias foi meu jogador? Eu disse, Miro, pelo amor de Deus, não fale isso, porque vai comprometer todos os talentos que você revelou, entre eles o Alex, né? E aí vai dizer que eu joguei no teu time? Eu tentei jogar, mas não era a minha vez, definitivamente não. Hoje nem pelada eu faço. Quando me convidam para fazer pelada, pergunta assim, tem cachê? O cara diz, pô, mas que massa, cara. Eu digo, claro, de mim, cara. Para rir tem que pagar. O Paraná Clube ainda é um dos clubes mais jovens do Brasil. E você acompanhou isso desde o começo, né? Então eu queria saber, Colorado ou Pinheiros? Eu era torcedor do Colorado, mas era sócio dos dois. Por quê? Porque o Pinheiros tinha uma tradição de bailes sociais. E eu era garotão à época, né? E frequentava as piscinas do Colorado, que eram na Vila Capanema, e algumas aqui e uma aqui no Tarumã, e eu moro no Capão da Embuia,
então era muito perto para mim e as piscinas do Paraná, do Colorado, aqui no Capão da Canoa. E ia ao baile do Havaí, do Pinheiros, que era famosíssimo. Pinheiros realizava grandes eventos sociais, trazia grandes artistas, né? E aí eu era sócio do Pinheiros por causa do clube, do social. E do Colorado por causa do futebol e das piscinas do Colorado. Porque o Pinheiros também tinha piscinas, mas as piscinas do Colorado eram mais próximas de onde eu morava, por isso eu era sócio dos dois e acabei voltando duplamente na piscina. Meio que não respondeu, né? Tem 2 times, né? Você falou do Ferroviário, né? Que foi marcante para você na sua vida. O Ferroviário era o Colorado, não era? Não, o Ferroviário era o Clube Atlético Ferroviário, que depois se transformou em Colorado e foi a junção do Ferroviário com o Britânia e com o Palestra. Então, de 3 surgiu um. O Ferroviário, na verdade, foi, antes do Paraná, dessa época de ouro do Paraná, o grande time do futebol paranaense, e rivalizava com o Curitiba. O clássico era Cor e CAF. Curitiba e CAF e Clube Atlético Ferroviário. Até o final dos anos 60. Depois, quando surgiu o Colorado, também o clássico, a final dos campeonatos estaduais, era Curitiba e Colorado. A Atletiba veio depois do final dos anos 70, sobretudo nos anos 80. É que o Atletiba se firmou como grande clássico do futebol paranaense. Mas antes disso, eram Coricaf e Colorado e Curitiba. E, a propósito também da história, em 1967, o Atlético Paranaense, que era presidido pelo João Cabral e Silva, que foi um revolucionário da época, foi que é o Petralha hoje, caiu da primeira divisão do campeonato estadual para a segunda. E o Ferroviário, junto com o Curitiba, lideraram o movimento para virar o jogo, mudar o regulamento do campeonato e não deixar o Atlético disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. E a partir daí é que o Atlético ressurgiu. Porque imagine aquela época se o Atlético fosse para a segunda divisão do Paranaense. Se hoje é ruim, imagine há 50 anos, como era a segunda divisão paranaense. Então, aquela época, o Ferroviário tomou a iniciativa, convidou o Curitiba e os dois foram ao arbitral da federação e fizeram o que se dizia à época como virada de mesa. Ou seja, rasgaram o regulamento e o Atlético não caiu, o Atlético ficou. Ao passo que esse ano o Paraná teve que amargar a segunda divisão e não recebeu nenhuma retribuição. Você sabe de cabeça quantos títulos tem o Ferroviário? Olha, não sei. Confesso a você que não sei, mas eu sei que foram mais de 10 títulos, com certeza. Porque só que eu acompanhei foi o bicampeonato de 65 e 66. Tá? Porque aí eu já acompanhava, era criança, mas morava perto da Vila Capanema e ia aos jogos na Vila Capanema. Mas houve mais títulos. Na verdade, se somar todos os títulos, a história, Ferroviário, Britânia, Água Pinheiros Viva, Colorado, Pinheiros e Paraná, é o maior ganhador. Tem mais títulos que os demais. E a verdade é a seguinte, deveria somar, porque é a história. Com certeza, eu concordo. O Paraná é o sucessor de tudo isso. Então, os que vieram antes construíram essa história, né? Mas, infelizmente, não se considera isso. Por exemplo, a FIFA considerou títulos do Palmeiras e do Corinthians títulos mundiais, quando não existia ainda o Mundial com esse formato de hoje, né? Mas a Federação Paranaense de Futebol não considera os títulos dos times que antecederam o Paraná, lamentavelmente. É legal você falar isso porque muito pouca gente sabe, né? Que se você for considerar os títulos de Colorado, Pinheiros, na essência o Paraná Clube é o maior ganhador do Campeonato Paranaense. Lembrei aqui, o Ferroviário conquistou 13 títulos estaduais. É bastante. Dá mais de 30 títulos, né? E o Britânia foi pentacampeão, como foi o Paraná agora. E com um detalhe, o Paraná é o único time do Brasil que foi pentacampeão nos seus 10 primeiros anos de vida. Essa foi só a primeira parte da entrevista com Josias Lacour. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like e a gente vai deixar aqui, né, a segunda parte, onde a gente vai falar mais sobre o Paraná Clube e as conquistas do Paraná Clube nos anos de 1990.